Ok? Então, hoje é Primeiros Socorros. Abre aí. Ok? Primeiros Socorros, abre aí na página 101. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vou continuar ali, aí na página 101. Então, já de início, a gente tem aí grifar o que são os primeiros socorros. Fala que são procedimentos iniciais, cuidados imediatos, imprescindíveis, que precisam ser prestados à vítima de acidente ou à pessoa que se encontra em perigo iminente. Isso aí é o que são os primeiros socorros. Quando cai na nossa prova, cai do jeito que está aí. Igual está essa questão aí, o que são os primeiros socorros. E a gente marca essa questão daí. Ok? Então, olha só, pessoal, mais aí abaixo, a gente tem para que serve. Isso é importante para a nossa vida, tá? Para que serve os primeiros socorros? E aí, no último parágrafo da introdução, ele fala que são diversas as situações em que uma ação imediata e por vezes simples pode melhorar a chance de sobrevida de uma vítima. E a resposta é essa. A pergunta é, para que serve os primeiros socorros? Você vai destacar aí, pessoal, no último parágrafo da introdução, tá? Da introdução, onde está escrito assim, olha, melhorar a chance de sobrevida de uma vítima. Destaquem essa daí. Se tiver alguém perdido também, abre o áudio, pergunta, tá? Então, o primeiro socorro serve para melhorar a chance de sobrevida de uma vítima. Ok? Mas aí embaixo, pessoal, a gente tem omissão de socorro. E aí ele fala que deixar de prestar socorro não dá nenhuma assistência à vítima de acidente ou a pessoa que se encontra em perigo iminente, podendo fazê-lo, é crime, segundo o artigo 135 do Código Penal Brasileiro. E a gente tem o artigo 176 também do Código de Trânsito Brasileiro, que é deixar o condutor envolvido de acidente de prestar providência a socorro, vítima podendo fazê-lo, de adotar providências, podendo fazê-lo, sentindo evitar o perigo para o trânsito local, de preservar o local, de forma a facilitar o trabalho da polícia e da perícia, de adotar providências para remover o veículo do local, quando determinado por policial agente da autoridade de trânsito. Bom, pessoal, aqui a gente tem sobre os crimes de trânsito, tá? Que é o quê? Que é você deixar de prestar socorro. E o Código Penal, ele já vem enfatizando isso. Se você deixar de prestar socorro ou uma vítima que se encontra em perigo iminente. O que é uma vítima que se encontra em perigo iminente? Uma casa pegando fogo, você deixar de socorrer uma pessoa que está lá dentro, alguém caindo do precipício, ali, por exemplo, um carro que está caindo e você pode lá ajudar, isso é perigo iminente. Você comete um crime se você não ajudar, tá? A lei te obriga ali a você ajudar. Passando ali para a página 102, pessoal, a gente vemos o que fazer e o que não fazer, tá? Aí na 102. Então, observem o seguinte, a gente tem uma sequência das ações de socorro. O que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer aí na página 102 é manter a calma. A segunda é garantir a segurança, sinalizando o local do acidente. A terceira é pedir socorro. Quarta, controlar a situação. E em quinto lugar, a gente tem que verificar as situações da vítima. Então, a última coisa que você vai fazer é mexer na vítima. A última, tá? Se possível, não mexer. Mas se tiver que mexer, é a última coisa que você vai fazer. Então, o primeiro item aí, pessoal, é manter a calma. O segundo item, quando ele fala garantir a segurança sinalizando o local, isso cai muito na nossa prova. Então, vamos lá. Olha o que ele fala ali. No segundo item, quando ele fala sobre a sinalização do local, essa sinalização não é de qualquer modo. A sinalização do local, pessoal, vai depender, na nossa prova, ali, da velocidade da via. Nós aprendemos isso lá na página 13, do Código de Trânsito Brasileiro, que se você lá na página 13 do código, ó, lá na página 13 do livrinho, que eu estava olhando aqui, fui olhar aqui as mensagens, Vanessa, sai da aula e entra de novo, deve ser teu telefone. Olha só, pessoal, então a sinalização funciona assim.
a gente aprendeu aí na página, lá na página 13, e aí na página 103, não precisa vocês voltar lá atrás, referente à velocidade de cada via. Observa aí, ó, observa aí na página 103, que a gente tem uma tabela de distância de acidente para o início da sinalização. E olha o que a gente tem aí. Observa que tem da esquerda para a direita, vocês têm a velocidade, ó. Locais, coletoras, arteriais, trânsito rápido e rodovia. Aí a gente tem a velocidade dela, 30, 40, 60, 80, 110. E aí tem a distância do início para a sinalização, que está escrito pista seca, que também são 30, 40, 60, 80 e 110. Então, é importante a gente saber que a sinalização do local, pessoal, que você faz aqui, depende da velocidade da via. Por um exemplo, olha, vamos pegar aqui Cacoal. Né? Cacoal, as nossas vias que tem dentro da cidade são as vias coletoras. Aquelas que a gente tem dentro dos bairros lá. Né? São as vias coletoras. Que a gente sabe ali que é 40... Espera aí. Ok. Que é 40 km por hora. Tá? Quando cai na tua prova, ele cai perguntando o seguinte, olha, um acidente quando acontece em uma via coletora demarcada para 40 km por hora. Quantos passos você vai iniciar na sinalização do local? E aí, como a gente sabe que ela é 40 km por hora, a gente vai colocar que ela é 40 passos longos de um adulto. Tá? Essa aqui é a resposta correta. Então, a sinalização do local, pessoal, ela é a mesma quantidade, tá? A sinalização do local, ela é ali a mesma quantidade da quilometragem da via. A mesma quilometragem da via ali. Então, toda vez que eu estou ali, olha só, toda vez que eu estou ali com a pista seca e de dia, tá? A velocidade da via vai ser a mesma. Por exemplo, aqui é 40 km por hora. Se eu for demarcar um local, sinalizar um local, será 40 passos longos de um adulto, tá? Pessoal, para quem chegou aí, página 102, primeiros socorros. Então, são 40 passos longos de um adulto. Ok? Assim vai ser, pessoal. Se for numa via local que é 30, você vai marcar que é 30 passos longos de um adulto. Se for numa via arterial que é 60, você vai marcar que é 60 passos longos de um adulto. E se for numa via de trânsito rápido ali, que é 80, você vai marcar 80 passos longos de um adulto. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Que a pista é seca e está de dia. A gente tem um outro porém, quando essa pista está molhada. Quando essa pista, pessoal, estiver molhada, ou tiver com chuva, ou tiver, por exemplo, com fumaça, escorregadia, toda vez que a pista estiver desse modo aqui, pessoal, essa contagem de passos que a gente viu aqui, ó, ela vai dobrar. Tá? Então, se a pista estiver molhada, com chuva, fumaça, escorregadia, a gente, ao invés de marcar que a gente vai marcar que é 40, a gente vai marcar lá que ela é 80 passos longos de um adulto. Isso se a gente tiver, se a questão estiver falando uma via coletora. Já a gente vai ver algumas questões de provas aqui, como cai na nossa prova ali, tá? Então, se tiver, pessoal, de dia, tá? Eu vou marcar 40 passos longos de um adulto. Se tiver de noite, ok? Deixa eu enfatizar aqui. Tá? Se tiver de noite, eu também vou marcar 40 passos, 80 passos longos de um adulto, se for numa via coletora. Tá? Quando é de noite, ou quando está em condição adversas ali, de tempo, essa quilometragem, essa contagem de passos vai dobrar. Vou perguntar aqui. O pessoal está entendendo referente a contagem de passos, pessoal?
Ah, se o pessoal tiver com dúvida, perguntem, tá? O pessoal pergunta se tiver com dúvida, ok? Importante isso daí, porque isso cai na nossa prova. Então, como nós estamos vendo aqui primeiros socorros, a primeira coisa que a gente faz ali é você sinalizar o local, e aí depende da quilometragem de cada via. Olha só, pessoal, mais aí embaixo da tabela, da página 103, ele fala assim, não se esqueça que os passos devem ser longos e dados por um adulto, isso numa sinalização de um acidente. Se não puder, peça a outra pessoa para medir distância, e como se vê na tabela, existem casos onde a distância deverão ser dobrada como a noite, chuva, neblina e fumaça. Uma coisa importante, cai na nossa prova, quando o condutor encontra uma curva, qual é a atitude dele, o que ele deve fazer? Tá? E aí, na hora lá, quando acontece a curva, a gente precisa marcar que a contagem vai zerar e vai iniciar novamente uma nova contagem a partir do zero ali. Então, por exemplo, olha como é que cairia na nossa prova, tá? Estou colocando só os dados Essa aqui. aí tem no CFC Home, Tem professor. na CFC-ROM, né? Olha só, por Tem. exemplo, vamos colocar aí que... Vamos pegar uma via local, né? Digamos que foi uma via local que era 30 quilômetros por hora e que o condutor estava contando os passos e ele começou a contar, quando ele contou 16 passos, ele achou uma curva. E aí ele pergunta o que você faz quando esse condutor acha uma curva? E a resposta é sempre assim, pessoal. Você zera a contagem e você inicia novamente após a curva. Ah, isso aqui é toda vez que cai na prova de vocês com essa palavrinha curva, você não conta mais passo. A resposta é essa, zerar a contagem e iniciar novamente. Isso aqui na teoria, né? Vamos para a prática de vocês, como seria isso, professor? Então, vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo aqui de uma via, né? Um pedaço da via aqui. Vou pegar aqui bem aqui, fez uma curva. Vamos colocar que isso aqui era uma rodovia, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Colocar como se fosse aqui uma rodovia. É uma rodovia ali e você está transitando por ela. Lá na frente acontece o acidente aqui, né? Aconteceu o acidente. Quantos passos você vai contar? Depende. Essa via, qual que é a velocidade dela? Aquela é uma via simples. Como é que eu sei, professor, que é uma via simples? Porque ela só tem dois lados, ó. Tá vendo? Se ela tivesse, pessoal, observem aqui, se eu tivesse colocado, olha, um canteiro aqui no meio e tivesse puxado uma outra rodovia aqui, essa aqui seria uma rodovia de pista dupla. Por que dupla, professor? Porque eu tenho um lado aqui e vou ter outra rodovia aqui do outro lado. Tá? Outra coisa. Um exemplo aqui dentro de Cacau, quando você está indo ali para a praça, né? A praça lá do Riozinho, né? Indo para lá, você tem os dois lados, o canteiro no meio e você tem. Só que aqui no meio a via é branca, né? É uma via de mão única, não é amarela. Veículos que só vão na BR e veículos que só vêm do outro lado, tá? Aqui em Cacau já tem um exemplo de uma rodovia de pista dupla. Vai e vem ali. Ok? Então, uma rodovia dupla que a gente tem, que a gente vai ter ali na... Professor, só uma pergunta. Sim. Numa rodovia de pista simples, que o senhor mostrou, eu tenho que sinalizar dos dois lados? Não, só de um lado, tá? Só de um lado a gente consegue resolver o problema. Ó. Aqui, exemplo, a gente sabe que a rodovia ela é de 100 km por hora, né? E vamos dizer um exemplo aí que está de dia. Quantos passos a gente vai sinalizar? 100 passos. Professor, mas ninguém fica contando 100 passos para poder... Sim, na prática, talvez a pessoa não faça, né? Mas na teoria, eu vou marcar na minha prova 100 passos longos de um adulto,
se tiver de dia. Como é que eu sei, professor, o que é de dia ou o que é de noite? Ah, por causa do tempo. Não. O Detran, pessoal, considera o seguinte: dia, ele considera ali das 6 da manhã, tá, às 18. Na verdade, às 17h59. Isso aqui é dia. Ok? Ele considera a noite no horário ali das 18 até as 5h59. Isso aqui é noite. Por que eu estou colocando esses horários aqui, pessoal? Porque eles vão te cobrar isso aqui na prova. Espero que você tenha sendo esperto e esteja anotando. Por quê, pessoal? Porque isso aqui cai na nossa prova, tá? O que é dia e o que é noite. Então, dia é das 6 da manhã às 17h59, noite das 18 às 5h59. Vamos, por exemplo, um acidente que aconteceu aí numa rodovia de pista dupla às 18h03, estava chovendo e vítimas estavam com hemorragia. Só um exemplo ali. Lembra que ele sempre conta uma historinha. E a pergunta é, um condutor que chegou no local e quer ajudar e vai demarcar o local, quantos passos esse cidadão vai demarcar o local? A primeira coisa que a gente lembra é que essa rodovia de pista dupla, pessoal, ela é de 110 km por hora. A gente precisa saber disso. Por isso que é importante você saber a quilometragem de cada via. 30, 40, 60, 80, 100 e 110. Foram as vias que a gente tem lá na página 13 e que, inclusive, está aqui na tabela também, tá? Então, professor, era uma rodovia de pista dupla, era 110 quilômetros, eu vou marcar quanto? Vou marcar 110 passos? Não, pessoal. Olha o horário que está aí. 18 horas e 13 minutos, então é noite. Então, eu vou marcar 220 passos longos de um adulto, tá? Se tiver de noite, dobra. E se tiver de dia com chuva, dobra também. Tá? Então, é isso que é importante. Professor, se tiver de dia com a pista seca, marca a mesma quilometragem. E se tiver de noite com a pista molhada, vai ser essa aqui, ó, vai só dobrar. Não vai triplicar, não. Vai manter no 220, tá? Acho que o pessoal entendeu ali. E se achar curva, pessoal, que nem tem na nossa FC-ROM, se achar a curva ali, aí a resposta é aquela que eu mostrei para vocês, que você zera a contagem e você inicia novamente após a curva. Ou seja, até aqui, professor, deu 50 passos. E aí? Eu zero a contagem e começo do zero de novo. Agora, professor, para que isso? Por que eu tenho que zerar? Porque geralmente quando a pessoa chega numa curva, ela quer entrar na mesma velocidade que ela veio. E aí é o problema, que pode acontecer ali o acidente, né? Então, por isso que é importante ali a gente saber o que fazer, sinalizar o local para que não esteja um segundo acidente. Se a gente não sinalizar, provavelmente vai ter um segundo acidente. Você está lá ajudando, vem um outro veículo e aí são dois acidentados, o que está lá e você, que também pode perder a vida. Então, por isso que é importante, pessoal, antes de você estar lá para você ajudar a vítima, você sinalizar o local. Senão pode dar problema ali, tá? Só entendeu isso aí, né? Outra coisa importante que a gente tem aqui, são os materiais na página 113. Ele fala, acionar o pisca-alerta e outros recursos existentes no local, como galho de árvores, pedaços de madeira, para você sinalizar o local. E ele fala assim, no caso de utilizar pessoas para sinalizar o local, é preciso que elas estejam no lateral da pista usando roupas coloridas. Isso cai na nossa prova perguntando, que tipo de pessoas você deve usar para sinalizar o local? E aí ele te fala que são pessoas com roupas coloridas. Roupas coloridas significa qualquer tipo de roupa, essa que você está usando em casa, né?
roupa colorida. Por quê? Porque caía na prova, antigamente, tá? Que eles te pediam que a pessoa tinha que estar com roupas brancas. E aí eu pergunto para vocês aqui, vê a lógica se vocês não estão comigo. Onde é que você vai achar alguém todo de branco? Ainda mais num acidente. A não ser que a pessoa seja da área da saúde, esteja saindo de plantão e nem trocou ali. Né? Ou um pai de santo ali, né? Foi fazer um trabalho e está voltando do serviço. Né? Tá lá, todo de branco lá. Então, a roupa colorida, quando ele fala ali, pessoal, ele está se referindo ali às roupas comuns que vocês usam. Tá? Não tem nada de diferente, não. Ok, então esses são os tipos de pessoas que você deve usar ali. Mais aí abaixo, a gente tem olhos e obstáculos na pista e cabos de eletricidade que nós já vamos chegar. Mas voltando à página 102, a gente vai para o terceiro item agora, que é pedir socorro. Olha só, foi manter a calma, a gente viu como sinalizar o local, agora a gente vai para pedir socorro. E aí eu vou pedir para que a gente vá para a página 105, onde tem 3 números de telefone que vocês irão destacar aí, na página 105. É o número 190, é o número 192, o número 192 e o número 193. O número 193 ali. São os 3 números que você vai aí destacar. 190, 192 e 193. Um desses 3 números irá cair na sua prova. Ok? Um desses 3 números aí geralmente cai na prova. Beleza. Vamos Qual aí. que é a página, professor? Página 105. Página 105 ali. Ok? Um desses 3 números aí geralmente cai na prova de vocês ali. Ok? Então, vamos lá. Continuando aí, pessoal. Voltando aí mais atrás, aí na página 102 de novo, a gente vê aqui, mais abaixo, o que não se deve fazer. E isso daqui é muito importante, porque isso aqui tende a cair muito na nossa prova. Primeira coisa, movimentar a vítima. Eu não devo movimentar a vítima. Por quê, professor? Porque se eu movimentar a vítima errado, pessoal, eu posso deixar ela paraplégica ou tetraplégica. A coluna dela é muito importante. Se eu não souber mexer nela, eu acabo matando ao invés de ajudar. O segundo item que está aí, pessoal, é retirar o capacete do motociclista. Retirar o capacete do motociclista. O terceiro item é aplicar torniquete para estancar a hemorragia. E o quarto item é dar alguma coisa para a vítima tomar, com exceções do caso de pessoas cardíacas que fazem uso de alguns medicamentos, situações de emergência, geralmente aplicada embaixo da língua. Então, primeira coisa, eu não movimento. Segunda coisa, eu não tiro o capacete da pessoa, mas eu posso abrir a jugular e eu posso abrir a viseira dela. Pode, professor? Pode, para essa pessoa poder respirar melhor e caso ela esteja entrando no estado ali querendo vomitar, pessoal, você só vai virar a cabeça dela para o lado para que o vômito não engasgue ela ali, tá? Então, você consegue ali melhorar a chance de vida, melhorar a chance de uma pessoa dessa viver. Aplicar torniquete. O que é torniquete, professor? Torniquete, pessoal, por exemplo, vamos dizer que eu me cortei aqui no dedo. Eu pego ali um pano e dou um nó bem forte ali e prendo o sangue todo aqui, fazer um garrote. Prendo ele aqui. E aí pode dar uma hemorragia, tá? Vai dar uma hemorragia interna ali e eu vou acabar perdendo o dedo. Então, o que é o correto? Então, se eu me cortei, eu posso pegar um pano limpo e colocar o pano em cima e estancar. E o resto? O resto é o médico. Professor, eu fiz um corte fundo, sei lá, no braço, em algum lugar. O que eu vou fazer? Vou botar um pano limpo e médico. O professor, está saindo mais sangue. Mais pano, mais sangue, mais pano. O professor encharcou os panos tudo,
né? Ela está dessa grossura de pano. O que eu faço? Eu tiro a metade, não tudo, e coloco mais pano em cima ali até estancar. E o resto, professor, médico, só ele vai resolver. Ok? Então, a gente tem ali, não pode aplicar torniquete. Terceiro item, pessoal, o último item, o quarto item ali, é dar alguma coisa para a vítima tomar. Você não pode dar remédio nenhum para ela. Ah, professor, bateu a cabeça, está morrendo de cabeça, toma aqui um paracetamol, uma dipirona para você. Você é médico? Não. E nem pode. Ah, você não pode dar nada para a vítima tomar ali. Ok? Com exceção de pessoas que fazem, no caso de pessoas cardíacas, elas usam geralmente o comprimido embaixo da língua. Coloca ali embaixo da língua um comprimido próprio ali. Se ela já faz o uso do medicamento, então sim, aí você pode dar para ela, porque ela já faz uso desse medicamento. Mais embaixo nós temos o cinto de segurança e respiração. Olha, se você deve soltar o cinto ou não. E a gente só deve soltar se estiver dificultando a respiração. Pode sim, se estiver dificultando a respiração ali. Impedindo a movimentação da cabeça, risco de acidente. E na 103 a gente já viu. Bom, indo mais à frente, a gente passa aí, pessoal, para a página 105 agora. 104 não tem nada, tá? Na 105, a gente vê agora a avaliação da vítima. A última coisa que a gente vai fazer é controlar a situação e fazer alguns procedimentos com a vítima. A primeira coisa é saber os sinais vitais da vítima. O que é isso? É saber se ela está viva. Então, eu preciso verificar o pulso, a temperatura da pessoa e a respiração. Tá? Então, olha só. Primeira coisa que a gente está olhando aí na avaliação primária, que ele está vendo ali, pessoal, é desobstruir as vias aéreas. É ele poder respirar de novo. Como é que eu faço isso? Eu coloco o ouvido pertinho ali do nariz dele para escutar se ele está respirando. Professor, eu não estou escutando, não. Eu olho no pulmão dele e ver se ele não está respirando. Professor, não está, não. Então, o que eu preciso fazer? Abrir a boca dele para saber se não tem alguma coisa impedindo a respiração dele. Então, professor, eu vou abrir nem conheço ele, como é que eu vou abrir ali a boca dele? Com uma luva. Você vai colocar uma luva na mão e vai abrir a boca dele ali. E aí vem aquela pergunta que não quer calar, né? Quem é que anda com uma luva aqui? Difícil, né? A não ser que talvez alguém que seja da área da saúde ali. E difícil ainda ali também, né? Beleza. Vamos lá. Mas aí, professor, eu ando com a sacolinha do mercado. De vez em quando eu vou lá e compro. Você sempre tem uma sacolinha na rua, às vezes bolando, né? Coloca a sacolinha na mão e aí você vai com o dedão, ó, e abre a boca da pessoa. Para que ver se ela não tem alguma coisa. Aqui, pessoal, engasgado. Sangue, pedra, dentadura, dente, para que ela possa voltar a respirar de novo. Beleza. Desobstruir as vias aéreas para que ela voltou a respirar de novo ali. Vou ver se o coração está batendo. É hora do pulso. O pulso, pessoal, é o latejar provocado por uma artéria do coração. E aí a gente tem alguns tipos de pulso que é importante. Mas um dos mais importantes que a gente consegue verificar em um adulto é no cariotídeo. É diretamente no pescoço, ó. Com as duas pontas dos dedos, você vai direto com o dedo aqui em cima da veia cariótica e aí você verifica se está pulsando. Se estiver pulsando a pessoa, você sabe que o coração está batendo ali, ok? É o pulso cariotídeo ali. A gente tem outro pulso chamado de pulso femoral, que é onde você vai direto da virilha, tá? É o fêmur. Esse geralmente é medido para crianças, pessoal. Para crianças. Você vai no fêmur com a pontinha dos dedos e na virilha da criança você coloca ali. Professor, por que eu não posso verificar da criança aqui no pescoço? Porque é mais sensível. Você quase não vai achar da criança aqui no pescoço. Você vai achar de um adulto ali. Tá? Por isso que você vai direto ali no femoral. E aí a gente tem o pulso radial, pessoal, que é aquele que você mede aqui, ó, no rádio, no osso, tá? Tá diretamente ali. E aí você consegue ver ali diretamente o pulso ali também, de uma pessoa ali, a pulsação dela. Vamos lá. Outro item que a gente vai ver aí é a temperatura, que já está na página 103. Se a vítima está muito fria, pode ser que ela esteja dando hemorragia interna, tá? Aí na página 106, pode ser que ela esteja entrando em estado de choque. A gente tem várias coisas que podem ser aí. E aí eu preciso arrumar um cobertor, algo que eu possa aquecê-la
e poder colocar em cima. Outra coisa importante, se a vítima estiver bem, pessoal, é fazer o teste de toque. O que é o teste do toque? É você tocar na pessoa para saber se ela está sentindo. Por exemplo, quando a pessoa cai e ela bate a coluna, ela pode ali ter ficado com um problema, pode ter ficado paraplégico ou tetraplégico. Por exemplo, se eu não sinto mais minhas pernas, significa que da cintura para baixo eu posso ficar paraplégico, bater a coluna, e a coluna é algo perigosíssimo. Se você bater a coluna, você pode ficar paraplégico. E se eu bater as costas inteiras, professor, e não sentir mais o corpo, aí eu fiquei tetraplégico, tá? Do pescoço para baixo, não sinto mais nada ali. E aí, quando eu movimento uma vítima, pessoal, errado, e pego ela errado ali, eu posso deixar essa vítima paraplégica ou tetraplégica. Por isso que a gente fala que não pode movimentar a vítima, é devido a isso. Por que eu não posso tirar o capacete da vítima? Porque eu posso deslocar aqui, ó, diretamente na coluna cervical e acabar deixando ela tetraplégica ali, ok? Isso que é importante é saber o que eu não devo fazer e o que eu devo fazer ali. Beleza, peguei, ela está sentindo, vamos para a próxima. Professor, agora eu achei, fiz todos esses procedimentos que o senhor falou, mas a vítima ela não respira, o coração não bate, provavelmente, que talvez possa ter dado, está morta? Talvez possa ter dado uma parada cardíaca nela. O coração parou, né? Os órgãos parou ali, ela pode ter tido uma parada cardíaca e respiratória, que a gente chama de cardiorrespiratória ali, parada cardiorrespiratória. O que eu devo fazer se eu encontro a vítima desse jeito? Aí é hora de eu fazer a massagem cardíaca. Em um adulto, eu vou usar só a palma da mão, em cima do osso externo. O que é o osso externo? Aqui, diretamente da garganta, né? Eu vou um palmo para baixo e bem aqui na divisa do osso externo, eu vou colocar a palma da mão uma em cima da outra e vou fazer a massagem cardíaca. Se nós estivéssemos em sala de aula, né? Eu ia trazer um amigo bombeiro, né? Fortão, grandão, para fazer ali a massagem cardíaca, lhe ensinar, mostrar ali como que faz a massagem cardíaca diretamente ali para vocês, né? Mas a gente não pode estar lá, infelizmente, estamos online aqui, tá tranquilo então. Jorjão, né? Jorjão, grandão ali, academia, bruto no mundo, amigo ali da bombeira. Mas tá bom, vamos lá, continuar aqui. Então, aqui a gente vai ali a parada cardíaca e respiratória, pessoal, que é a cardiorrespiratória, tá? Ausência de batimento cardíaco e respiratório ali. Depois a gente passa ali o que fazer. A gente vê aqui na 107, você tem que fazer a respiração artificial. O que é a respiração artificial? É a respiração boca a boca. É você diretamente fazer a respiração boca a boca na vítima, abrindo ali a boca dela, tampando o nariz e soprando ali na boca dela. Um outro problema é quando você faz isso em crianças. A coisa muda. Porque se você faz a massagem cardíaca em crianças, é feita apenas com as pontas dos dedos, em cima do osso externo ali, ó, da criança ali, e você vai fazer só a massagem com o osso externo, tá? Diretamente no osso externo ali. E se eu vou fazer a respiração, professor? Se eu pego uma criança, por exemplo, que ela tá, o coração não volta de novo, e ela nem está respirando, o que eu posso fazer para um neném de colo? Eu posso encher o ar das bochechas e soprar na boca dela. E se eu quero fazer a massagem cardíaca, eu vou com a ponta dos dedos em cima do osso externo e massagem cardíaca ali, tá? Para quem chegou aí, pessoal, a gente está na página 106, 107, tá? Só que está chegando aí agora, 106, 107. Então, aí a gente tem a massagem cardíaca e a respiração artificial, pessoal, feita em crianças, com ar das bochechas, e feita em adultos ali, para que infle o pulmão dessa pessoa. Mais embaixo, a gente entra no estado de choque. O que é o estado de choque? Lá embaixo, na 107, olha. O estado de choque é a falta de sangue no organismo, causado por choque, causado por emoções, causado por hemorragia interna ou externa, causada por alta temperatura, causada por uma fratura, um ferimento grave, uma amputação. E isso você entra em estado de choque, e a gente tem conhecido como o estado de choque hipovolêmico, que é a perda de sangue. O que a gente vai fazer agora? Destaquem aí, pessoal, o que é o estado de choque. Perda de sangue.
Tá? Destaca aí porque isso cai na nossa prova. E a gente vai para 108. Na 108, a gente tem ali os sintomas apresentados. Então, abre aí na 108, a gente tem aí os sintomas apresentados do estado de choque. Pele fria e úmida, suor na testa, nas mãos, face pálida, náuseas, vômito, respiração irregular, pulso fraco e rápido, visão nublada, lábios extremamente arroxeados, sensação de frio, fraqueza e inconsciência. Isso é que uma pessoa que está entrando em estado de choque sente ali. Mais embaixo, a gente tem um desmaio. Isso cai na nossa prova. E aí, pessoal, a gente vai destacar aí no desmaio, onde está escrito procedimentos, que ele pergunta o que um condutor, ou um cidadão, ou uma pessoa que encontra uma vítima desmaiada deve fazer. Olha só, deitar a vítima de costas, com a cabeça mais baixa, levante suas pernas, afrouxe suas roupas e aplique compressas frias no rosto e na testa. Na tua prova vai cair essa opção, vai cair também para você passar álcool no nariz da pessoa, vai cair na opção para você dar tapa na cara da pessoa, vai cair a opção para você jogar água na cara da pessoa, né? Você não vai fazer nenhuma dessas, você vai fazer esse procedimento que você acabou de destacar aí. Beleza. Convulsões. Convulsões é vômito. Então, o que nós vamos destacar? Só no procedimento, de novo, pessoal. Colocar a vítima deitada de lado para evitar que ela se engasgue com saliva ou vômito e retirar do corpo da vítima todos os objetos que possam machucá-las, como pulseira, colares e óculos. Mais embaixo, a gente vai para a hemorragia. Isso aí vocês destacaram, né? O procedimento de convulsões. Ok. Se tiver alguém perdido, abre aí o áudio aí. Ah, pessoal? Você saiu, foi não sei aonde, depois voltou, sabe onde que está, abre o áudio e pergunta aí. Né? Então aí, pessoal, na 108, no final, a gente tem hemorragias. Prova de vocês. O que fazer em caso de hemorragia interna ou em caso de hemorragia externa? Na 109, a gente tem o que fazer na hemorragia externa. Ó. Procedimento. Deitar a vítima imediatamente, elevar o membro, fazer pressão sobre o ferimento, utilizar uma compressa com gás e pano e lenço limpo. Destaquem o procedimento de hemorragia externa. Cai na nossa prova. Ok? O que eu faço, professor? Coloco uma gás, um pano limpo, que nem eu falei para vocês. Não pode fazer o torniquete. Mais embaixo, nós temos uma hemorragia interna, pessoal. A hemorragia interna, quando cai na nossa prova, ela cai perguntando quais são os sintomas. E a gente vai nos sinais externos. Olha onde tem um pontinho rosa, aí na hemorragia interna, que está escrito assim, olha, pela dificuldade de identificação, pois o sangue geralmente não aparece, devemos ficar atentos aos sinais externos da vítima. Os sinais mais comuns são hora do destaque na caneta, pele fria, pálida e pegajosa, tontura, suor, pulso rápido e lábios azulados. Tá? E aí vocês vão escrever do lado bem assim, ó, e sente muita sede. Escreve aí do lado de lábios azulados. Tá? E sente muita sede. Página 109, Vanessa. A hemorragia externa é aquela que o sangue sai, venoso e arterial. Interna é ali onde o sangue sai para dentro do corpo. A pessoa sente muita sede porque está perdendo o líquido. Então, esses são os sintomas ali. Ok, pessoal, agora a gente vai para a próxima. 110, a gente tem hemorragia nasal. Na hemorragia nasal, a gente tem a hemorragia do nariz. A gente vai direto no procedimento, tá? O que fazer? Ele falou, inclinar a cabeça da pessoa para frente, na página 110. Hemorragia nasal, procedimentos, para o pessoal poder se localizar ali. Incline a cabeça da pessoa para frente, sentada, evitando que o sangue vá para a garganta e seja engolido, provocando náuseas. Caso não possa ficar sentada, mantenha a cabeça um pouco inclinada. Aí vocês vão destacar agora, ó,
comprima a narina que está com hemorragia, que deve ser colocada uma compressa fria sobre nariz, testa e nuca. Pergunta, o que deve fazer em caso de uma hemorragia nasal? Resposta está aí. Comprimir a narina que está com hemorragia, deve ser colocada uma compressa fria sobre nariz, testa e nuca. Fechou o pacote ali, tá? Mais embaixo, a gente tem hemorragia na boca, não cai na nossa prova. Fraturas sim, pessoal. Pergunta, quais são os dois tipos de fraturas existentes? Fratura aberta, que é aquela exposta, que o osso sai para fora, e fratura fechada. Como é que a gente trata uma fratura? As duas? Trata do mesmo modo. A fratura aberta, você vai imobilizar o membro e jamais deve colocar o osso no lugar, tá? Isso cai na nossa prova bem assim. Recolocar o osso no lugar? Não, tu não vai, né? Quem vai colocar é o médico lá fazer a cirurgia. Então, você não vai colocar o osso no lugar. Fratura fechada, interna, é quando o osso não sai para fora. Vai colocar o osso no lugar? Não. Vai imobilizar e médico. E mais nada. Ok? Então, é você imobilizar ali. Com o que, professor? O que é imobilizar? É você deixar a perna toda ali sem poder mexer. É colocar ali, por exemplo, 2 talas, ou 2 jornais, ou 2 coxa ali, né? Coisa que você não precise mexer ali naquela perna ali, tá? Então, a gente tem fratura aberta e fratura fechada o que fazer. Beleza. Indo aí para a página 111, pessoal, a gente entra em entose e luxação. E o que é isso? É quando você tira um membro fora do lugar. Exemplo, a galera que gosta de futebol aí, né? Às vezes tira o joelho, o calcanhar fora do lugar, tira um órgão, algo que seja, que você machuca ali, às vezes tira algo do lugar. E aí, como é que a gente procede nesse caso? Você não deve puxar, né? Primeira coisa, quando o camarada cai no campo, tá jogando lá, o que o colega quer? É pegar o pé e sair puxando o pé do outro ali para ver se, eu coloco no lugar. Não vai fazer uma merda dessa, né? Vai acabar quebrando, acabar dando uma fratura. Eu vou fazer o quê, professor? Você vai para aliviar a dor, é gelo, tá? Vai imobilizar e mandar para o médico. Você não pode estar puxando, tá? Nada de ficar puxando ali. O senhor machucou, você vai querer puxar, nem na brincadeira. Você vai acabar quebrando, dando uma fratura na pessoa ali. Não pode. Beleza. Outro item importante que a gente tem aí, pessoal, é fratura na coluna vertebral. Isso aí na nossa prova cai. Perguntando o que acontece quando uma pessoa bate a coluna. E aí a gente vai escrever em cima da fratura na coluna vertebral o seguinte, bem assim, ó, paralisia nos membros. Tá? Ok? Paralisia nos membros. Beleza, tá? Paralisia nos membros aí. Toda vez que cair na tua prova, perguntando que a pessoa caiu, bateu a coluna, algo desse tipo, a resposta sempre vai ser paralisia nos membros. Mais embaixo a gente tem fratura do crânio. A fratura no crânio é quando bate a cabeça e você acaba ali fraturando, né? Ali a parte a parte ali da cabeça. E aí tem um problema, pessoal, trazendo para a nossa prática, quando a pessoa bate a cabeça e você pergunta se ela está bem, o que ela fala? Estou bem. Está sentindo alguma dor? Não. Então, o importante é que você não deixe essa vítima embora. Que quando ela bate a cabeça, ela pode ter tido aí uma fratura no crânio. E aí, o que acontece? Cria um coágulo dentro da cabeça e essa pessoa pode ter um derrame cerebral ali, tá? E aí ela vem a óbito ali. Então, ela dorme e não acorda mais, acaba morrendo. Um dos principais itens que a gente consegue saber se a pessoa ali possa ter tido uma fratura no crânio, pessoal, é que o olho dessa pessoa, ela fica caída assim, ó. Ela fica mais caidinha assim. E aí um grande perigo que a gente deve ter é com crianças, porque às vezes a criança é um pouquinho levada, às vezes ela sobe, ela corre, ela cai, ela brinca, ela sobe na árvore, é criança. Toda criança faz isso, né?
E aí o que que acontece? Ela pode bater ali e não falar para o pai ou para a mãe ou para algum adulto. E o olhinho fica assim, ó, caído. Provavelmente o quê, pessoal? Fratura no crânio. Tá? Provavelmente fratura no crânio ali. Ok? Então o olho fica maior do que o outro. Página 112, a gente entra aí fraturas no quadril, na bacia. Não cai na nossa prova. Tá? Fraturas na costela, também não. Queimaduras, sim. Importantíssimo, queimaduras. A primeira queimadura que a gente tem é aquela queimadura de primeiro grau, né? É aquela queimadura que você toma do sol o dia inteiro ali e a pele parece assim que pegou fogo. Tá mais vermelha que um camarão, aquela queimadura de praia ali, né? A segunda queimadura é a queimadura de segundo grau. É aquela queimadura ali que a gente cria bolhas, aquela queimadura gostosa que você encosta no escape da moto e cria aquela bolha enorme. E a terceira que a gente tem é a queimadura de terceiro grau, é aquela mais profunda. Essa você não sente dor, porque essa vai até no nervo, ela queima o nervo ali. Tem aquela carne do final de semana ali, que você dá aquela assada e cai dentro da brasa, fica daquele jeito lá, né? Queimadura de terceiro grau, você não sente. Agora eu vou fazer o pessoal virar ali, parar de ser carnívoro no final de semana. A pessoa acabou com o churrasco no final de semana. Vegano, isso, Robson, obrigado. Vegetariano, né? Vegano não come carne ali. É que o vegano, ele não come nada de derivados de animal, né? O vegetariano come os derivados ali, mas não come o animal ali. É essa diferença entre eles ali. Então, vamos lá, pessoal. São os tipos de queimadura que a gente tem aí, né? Eu cheguei aqui em Cacoal, eu tive essa queimadura de primeiro grau por andar no sol. Eu dizia bem assim, né? Ah, vou usar protetor solar para quê, né? Para isso é coisa de... Né? Isso não é usando protetor solar, pessoal. Para quê, né? Eu saía de manhã cedo ali, caçando casa para alugar, 8 horas da manhã. Parava meio-dia só, depois continuava andando até 5 horas da tarde. Quando eu voltava para casa, eu estava que nem um camarão, né? Não conseguia dormir. Parecia que eu estava pegando fogo ali. Depois de uns 2 dias eu andando desse jeito, eu liguei para minha esposa e perguntei. Falei, meu amor, como é que era o nome mesmo daquele protetor solar que tu falou que era bom? Rapidinho eu resolvi o problema, né? Vi que precisava usar, né? Tava parecendo um camarão, não conseguia nem dormir, de tanta dor ali do sol ardendo. Essa é a queimadura de primeiro grau, né? Aquela de panela ali que a gente geralmente encosta e vira só vermelhidão. Olha só, pessoal, o que eu não posso fazer. Isso é importante, ó. Eu não posso perfurar as bolhas, não posso remover a roupa quando a pessoa tem uma queimadura com a roupa, porque a roupa cola. Se você tirar a roupa, você vai arrancar a pele da pessoa junto também. Você tem que utilizar água corrente ali, compressas frias queimaduras. Se a vítima estiver consciente, acalmar ela e não passe nenhuma substância. O que a galera passa no dia a dia? Pomada, loção. Que boa, né? Para não dar bolha, pasta de dente, pó de café, né? E um monte de coisa ali que a galera usa ali para, né? Já viu, o pessoal usa de um tudo. Tem um que fala, tem que mijar em cima. Eu falei, porra, vai pegar uma infecção, né? Vai mijar em cima, né? Para melhorar ali a queimadura. Não, é água, né? Água corrente ali. Olha só, aqui tem um item importante, no final da 112, que essa aqui cai e a gente vai anotar, tá? São as áreas mais críticas do corpo. Como, por exemplo, vias aéreas, partes genitais e face. São as áreas mais sensíveis e mais críticas sobre queimadura. Então, destaquem essa última frase da página 112, que está em negrito. É a última mesmo, está em negrito. As áreas do corpo mais críticas em caso de queimadura são vias aéreas, partes genitais e face. Isso a gente vai destacar aí no nosso livro. Ok? Da 113, pessoal, a gente tem ferimentos superficiais no abdômen, no tórax, na cabeça e nos olhos. Para a gente nos interessa dos olhos, porque esse é nosso, né?
vem na nossa prova. Então, olha o que ele fala. Devido à grande sensibilidade dos olhos, esse tipo de ferimento deve ser tratado por pessoas especializadas, devendo a vítima ser socorrida de imediato. Não deixe que a pessoa esfregue os olhos, nem tente retirar qualquer fragmento. Sempre que fechar um dos olhos, deve fechar os dois para não forçar o outro. Destaca a última frase da página 113. A pergunta é, se você machucar um olho, qual é o procedimento? Fechar os dois para não forçá-los. Pronto, matou a questão. Indo para 114, pessoal, a gente entra em envenenamento, fechando aqui a matéria de primeiros socorros, tá? Envenenamento. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem os tipos de envenenamento, ó. Envenenamento pela pele, envenenamento por inalação e envenenamento por ingestão. Questão é, quais são os tipos de envenenamentos que o ser humano ali pode acabar se envenenando? Por pele, por inalação e por ingestão. São 3, tá? Não apenas uma. E aí eu queria, né, não que caia na nossa prova, mas que dá um ênfase aqui nessa envenenamento por ingestão. O que a gente dá, geralmente, quando uma pessoa ali está meio envenenada, pessoal, ou um cachorro está envenenado, fora o carvão mineral, que eu sei que a galera já dá. Fora o carvão mineral, o que a pessoa dá, geralmente, para um bicho ou para alguém? Pessoal, o que a gente dá para alguém quando geralmente você está... Leite. Leite, né? A galera dá leite para o pessoal, a pessoa toma leite que, né, o veneno não vai se desfazer. Olha o que está escrito aí, pessoal, no envenenamento por ingestão. O procedimento, ó. Devemos identificar o veneno e transportar a vítima deitada e não devemos provocar vômito. Vomita aí para sair o veneno. É cobra agora? Né? Olha só. Evite dar leite e outros tipos de bebida, pois o veneno ingerido reage com eles, podendo ser inalado pelos pulmões. Reage, vai para o pulmão. Aí acaba de matar. Aí você termina de fechar ali o pacote. Então, evite dar leite. Okay? São os 3 tipos de envenenamento que a gente tem aqui. Vírus da AIDS não cai. Tá? E na 115 a gente tem alguns exemplos de não devemos, como movimentar a vítima ali para não movimentar a coluna dela. Isso aqui também não cai para a gente. Ok? Agora, o que a gente vai? Vai para a próxima. Tá vendo? Primeiro socorros é light. A gente vai para a página 122. Abre aí. Página 122. Meio ambiente e cidadania. Já a gente vai ver algumas provinhas, tá? Já vamos ver algumas provinhas ali, tanto de meio ambiente, como de primeiros socorros. As questões que caem. Então, abre aí página 122. Primeiros socorros. Meio ambiente e cidadania ali, pessoal. Olha o que a gente tem na 122. Na introdução, ele fala que meio ambiente são relações de ordem física, química, biológica que reagem na vida no planeta. Na verdade, configura equilíbrio dos bens naturais, como água, ar, solo, subsolo, vegetação e animais. Aqui a gente já tem uma questão no meio ambiente que cai para a nossa prova, perguntando, ele pede bem assim, ó, cite 2 elementos criados pelo homem. Cite 2 elementos criados pela natureza. E aí, quando eles vêm aqui, eles colocam assim, olha, item 1, item 2, item 3 e item 4. E aqui, por exemplo, deixa eu diminuir essa fonte aqui. Aqui eles podem colocar assim, por exemplo, água, montanha, rio, estrada. Só um exemplo de como pode cair na nossa prova, tá? Geralmente, o que ele quer que a gente marque é esse item 3 aqui. Esse item 3 geralmente vem assim, olha. Tem geralmente assim, chuva, prédio, areia, veículo.
Como é que eu vou saber, professor? E aqui vai ter outros itens, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, vai ter outro item, aqui vai ter outros mais 4 itens ali. Eu preciso de 2 elementos criados pelo homem e 2 elementos criados pela natureza. Bom, não vou ter caneta na hora. Então, olha só, a água, vou colocar aqui que é natureza. Montanha, natureza. Rio, natureza. Estrada, opa, criado pelo homem. Então, tenho 3 aqui, natureza, e um criado pelo homem. Eu quero só 2 de cada. Já no item 3, eu vou ter aqui, ó, chuva. Opa, professor, chuva é natureza. Prédio, homem. Areia, natureza. Veículo, opa, homem. Então, eu tenho aí, ó, 2 elementos criados pelo homem, 2 elementos criados pela natureza. Item 3. A resposta, professor, vai ter lá, só um exemplo. Não é que vai cair na A, tá, pessoal? Só porque a A é a primeira ali. Lá na A, digamos, tem os 3, pessoal. O item terceiro. Então, eu vou lá, com o meu dedão, e marco o item terceiro lá. Por que com o meu dedão, professor? Porque a prova é no tablet. Cai a resposta, você marca, vai para a próxima. Ok? Então, a gente tem 2 elementos aí criados pelo homem, 2 elementos naturais. Mais embaixo, a gente tem o CONAMA. Observa aí que tem o CONAMA. E aí, vocês vão destacar a palavrinha CONAMA e vão escrever nele bem assim, olha, órgão máximo. Escreve em cima dele aí, órgão máximo. CONAMA. Quem que é ele, professor? Ele é o órgão máximo do meio ambiente. E aí vocês vão escrever a função dele, pessoal. Depois que eu escrever em cima, órgão máximo, do lado dele, onde está escrito Conselho Nacional do Meio Ambiente, escrevam assim, ó, controle ambiental. Porque quem faz o controle ambiental é ele. Tá? Quem faz ali o controle ambiental é ele. E sempre quando cai na nossa prova, cai perguntando quem é que faz o controle ambiental, quem é o órgão máximo no meio ambiente ali. Ok. Vamos para a próxima ali. Bom, na página 123, pessoal, a gente entra lá em poluição. Tá? Olha o que a gente tem em poluição. Poluição é o teor excessivo de substâncias estranhas à composição natural da atmosfera e que pode prejudicar o bem-estar, a saúde e os bens. Há muitos problemas no meio ambiente, um deles é o trânsito. A principal causa deste problema são os gases poluentes, como poluição sonora, atmosférica e visual. Bom, na nossa prova, vai cair perguntando o que é poluição. E o conceito de poluição na prova vai ser esse aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês. Podem anotar aí no livro mesmo, tá? É tudo que altera o equilíbrio ambiental. Tá? Isso aqui é o que é poluição na nossa prova. É tudo que altera o equilíbrio ambiental. Ok? É tudo que altera o equilíbrio ambiental. E aí, pessoal, mais embaixo, a gente tem os 3 tipos de poluição que ele vai cobrar na nossa prova. É a poluição do ar, é a poluição sonora e é a poluição visual. São esses 3 tipos de poluição que eles vão criar, que eles vão cobrar na nossa prova. O primeiro, que é a poluição do ar, já começa aí na página 124. Tá? Aí na página 124, a gente tem as 2 fontes mais poluidoras do ar, que são elas as estacionárias e as móveis. Essas estacionárias, vocês vão escrever, vão destacar ela aí na página 124, onde está escrito estacionárias, destaquem ela e escrevam assim, pessoal, indústrias. Aí onde está escrito estacionárias. E onde está escrito móveis, vocês vão escrever bem assim, ó, automóveis. Tá? Automóveis.
Ok? Indústrias são móveis e indústrias ali são as estacionárias e automóveis, a gente tem os móveis ali. Ok? Aí a gente vai, pessoal, para a página 128. Se tiver alguém perdido ali, abre o áudio e pergunta. Página 128 aí. Olha só o que a gente tem aí, pessoal. Aí a gente vai ter os gases do veículo. Tá? Os gases ali. Lá embaixo. Lá na página 128, lá embaixo. Gases poluentes emitidos pelos veículos. O primeiro gás que a gente vai ter aí é o gás do monóxido. O monóxido de carbono. E aí a pergunta na nossa prova, aonde é encontrado o monóxido de carbono? E o monóxido de carbono é encontrado nos veículos a gasolina. Monóxido de carbono é encontrado nos veículos a gasolina. O que é, professor, monóxido de carbono? Com a queima, pessoal, da gasolina, vira o monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, dos gases que a gente tem aí abaixo, é o mais prejudicial ao homem, ao ser humano. Porque esse monóxido de carbono ele não tem cheiro e não tem cor. E aí, quando ele entra no organismo, ele vai matando as nossas células carboximoglobina. Que células são essas, professor? São as células que mandam ali, pessoal, oxigênio para o nosso cérebro. Tá? Então, a gente tem ali, né, uma célula que manda direto oxigênio para o nosso cérebro ali. Então, se você fica no monóxido de carbono, ele mata essas células e impede que mande ali oxigênio para o nosso cérebro. E aí o que acontece? Você vai sentindo sono, vai apagando e você morre. E pronto. Né? Simples assim. Então, o monóxido de carbono ele é perigoso por causa disso. Não só na gasolina, mas ele tem outros elementos, como, por exemplo, o carvão aí, pessoal. O carvão de churrasco que a gente compra no final de semana, tem que fazer no local aberto ali, para que a fumaça possa sair. E se você faz no local fechado, e aquela fumaça se espalha por dentro, ela acaba te matando. Não só por asfixia, mas por causa do monóxido de carbono. Exemplo, a gente tem no YouTube ali de um casal que morreu por monóxido de carbono. Se você entrar no YouTube e colocar morte por monóxido de carbono, você vai ver o caso de um casal que fez uma festa, colocou a churrasqueira para dentro, essa fumaça saiu, espalhou pelo quarto inteiro, eles foram dormir e a fumaça acabou matando eles ali por causa do monóxido de carbono. Tá? Eles morreram ali por causa do monóxido de carbono. Então, a gente tem ali a gasolina que produz o monóxido de carbono. O outro ponto que a gente vai ter aí, pessoal, é o aldeídos. Aldeídos. Também cai na nossa prova. Pergunta: aonde é encontrado o gás aldeídos? Encontrado nos veículos pela queima do álcool. Está aí no livrinho. Ó. Se você quiser destacar, eu acho importante, né? Só se você quiser ali. Beleza. Aldeídos ali é resultado pela queima do álcool. Professor, cai na minha prova? Cai. Sempre cai. O outro mais abaixo é o óxido de nitrogênio. Esse não cai na nossa prova. Mas o próximo de baixo cai, que é ali os filhos do diesel, né? Por que eles são os filhos do diesel? Porque a gente vai ter 3. Aí no teu livro só tem 2. Aí no livro a gente tem, olha, o dióxido de enxofre. A gente tem ali a diazina. E a gente não tem aí, pessoal, espero que vocês anotem, a fuligem. Cai na nossa prova também. Tá? Esses 3 elementos ali. Esses 3 elementos são ali com a queima do diesel. Aquela fumaçona preta que sai, tá? Nessa fumaça tem esses 3 elementos. Dióxido de enxofre, diazina e fuligem. Um problema desse dióxido de enxofre
que quando ele entra em contato ali com a água, pessoal, ele vira chuva ácida. Então, quando acontece a queima, ele sobe para a atmosfera e ele retorna em forma de chuva ácida, tá? E aí, quando ele retorna em forma de chuva ácida, ele corrói os veículos, ele corrói ali os prédios, ele corrói as edificações. E a pergunta na tua prova é: como é que é o nome do gás que entra em contato com a chuva, que vira chuva ácida, que corrói os prédios, os veículos e etc. O nome dele é dióxido de enxofre. Aonde é encontrado esse gás dióxido de enxofre? É encontrado no diesel, tá? Encontrado no diesel ali. Onde é encontrada a diazina? Também é encontrado no diesel. Aonde é encontrada a fuligem? Também é encontrado no diesel. Qual é, pessoal? O que a fuligem faz no ser humano? Anotem, porque isso também cai, tá? A fuligem, ela aumenta, ela agrava. Não? Olha só, pessoal, a fuligem, ela agrava o quadro de pessoas com asma. E cai, professor, isso na nossa prova? Cai. Tá? Cai isso na nossa prova ali. Então, a fuligem agrava o quadro de pessoas com asma. Anotem isso aqui, pessoal. Não tem no teu livro. Tá? A diazina tem, o dióxido tem, o aldeído tem, o monóxido tem. A fuligem não. Tá? Então, deixa assim no esquemazinho ali, para você poder estudar ali, tá? Já já vou mostrar para vocês umas questões sobre isso daqui. Depois a gente vai para a página 129. Então, deixa eu apagar aqui, vou colocar aqui em cima, página 129. Tá? Espero que vocês estejam anotando ou tirando print ali. A gente vai para mais um gás, pessoal. Vou apagar só até aqui, tá? Para mais um gás aí, que é cobrado na nossa prova, é o CFC. É o CFC que está lá escrito cloro, flúor, carbono. Né? E a pergunta é, onde é que é encontrado o CFC? Em que local, aonde, né, é encontrado ali o CFC? E o CFC geralmente é encontrado nos veículos equipados com ar-condicionado. Tá? Era, na verdade. Eles eram os veículos que eram equipados com ar-condicionado. Não é mais, professor? Não. Hoje em dia foi mudado. Ar-condicionado ali. Então, a gente tinha ali os veículos que eram equipados ali com ar-condicionado. Deixa eu ajeitar esse português aqui. Os veículos que eram encontrados nos ar-condicionado. Isso cai perguntando assim, ó, aonde é encontrado. Ok? Veículos com ar-condicionado ali. Cai isso na nossa prova também. Mais embaixo, resolveu-se o problema desses gases, criando ali, pessoal, duas peças importantes que vai cair na nossa prova. Quem são elas? É o catalisador e a injeção eletrônica. Tá? Esses dois elementos aqui caem na nossa prova perguntando qual é a função deles. Qual que é a função deles no veículo? E aí a gente tem a resposta que a função deles no veículo é reduzir a emissão de gases. Tá? Essa aí é a função do catalisador e da injeção eletrônica aí nos veículos, tá? Função do catalisador e da injeção eletrônica. Reduzir a emissão de gases. Que gases, professor? Esse que nós acabamos de anotar.
monóxido de carbono, os aldeídos, dióxido de enxofre, diazina e fuligem. O catalisador de injeção eletrônica foi criado justo para que houvesse essa redução de gases e pudesse ter um ambiente mais saudável, né? E aí, fora ali esses gases, pessoal, a gente tem veículos ali que poluem menos, como, por exemplo, os veículos elétricos, veículos movidos a GNV, que é o gás natural veicular. Não é o mesmo que a gente usa em casa, não. Tá? O que você usa em casa é o GLP. Esse que foi colocado nos carros GNV. A gente já tem os veículos elétricos, né? É tanta, a modernidade está tão grande agora que o pessoal colocou até veículos que não precisa mais de motorista, né? A Tesla aí, a grande empresa ali que já lançou, acho que foi nos Estados Unidos, não sei onde foi, alguns veículos ali, mais de 200 veículos, que você não precisa mais de motorista. Simples assim, você entra, paga no cartão, digita para onde você está indo, o carro vai, sem precisar ter motorista, te leva lá no local. Para você ver como é que a tecnologia está avançada ali. Mais embaixo aí, pessoal, a gente tem um item importante. Olha onde está aí a palavra catalisador. Está escrito assim, ó, o catalisador e a injeção eletrônica são componentes que ajudam a eliminar sensivelmente a poluição, transformando as moléculas dos gases resultantes na queima de combustível e reduzindo a emissão dos mesmos na atmosfera. Esse equipamento é de uso obrigatório e os veículos novos devem sair de fábrica já equipados. As indústrias estão em fase de teste com óleos vegetais. E, por um exemplo ali, hoje a gente tem o biodiesel, que é criado da gordura do animal. Da gordura do porco, da gordura do boi. Então, o biodiesel hoje ali, né, ele é bem útil ali. Mais embaixo a gente tem os motores elétricos, vem sendo usados diariamente nos ônibus, do transporte coletivo e dos grandes centros. Mas a tendência do motor elétrico é cada vez mais crescente, pois o mesmo não polui o meio ambiente e, além de ser silencioso, colaborando na diminuição da poluição sonora. Só tem um problema, esses veículos ali elétricos. Eles demoram muito para carregar. Diferentemente, você chegar num posto, né, gastar ali 1 minuto para encher o tanque do teu carro, e num veículo elétrico você gasta 3, 4 horas carregando ali, né? Claro, isso é bem mais barato, porém vai demorar um pouquinho mais ali. Mais embaixo aí, pessoal, a gente tem um programa de controle de poluição do ar por veículos automotores chamado de PRONCOV. Isso cai na nossa prova, perguntando como é que é o nome do PRONCOV. O nome do PRONCOV é Programa de Controle de Poluição do Ar. E isso aqui já está falando o que é o PRONCOV, é o Programa de Controle de Poluição do Ar. Aí na tua prova cai lá perguntando, o pessoal marca outra coisa, né? É que nem perguntar bem assim, como é que é o nome qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? O cara vai lá e marca vermelho. Já está aqui, PRONCOV, Programa de Controle de Poluição do Ar. De vez em quando o pessoal ainda marca errado. Beleza, pessoal. Aí a gente fecha ali o PRONCOV. Agora, deixa eu colocar o esquemazinho aqui, um quadro branco, você vê como é que fica, como é que o negócio fica bonito. Olha só. Primeiro que a gente viu aí, ó, foi o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Comana, não, deixa eu trocar aqui, tá errado. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA, pessoal, vai e me cria o PRONCOV. Para quê, professor? Para criar cachaças automobilísticas, pessoal, e pudessem criar peças que melhorassem na poluição. E aí, deu certo? Deu, né? Porque aí o pessoal criou 2 peças que a gente tem ali, que é o catalisador e que é a injeção eletrônica. Foi criado para reduzir os gases, como, por exemplo, monóxido de carbono, né? Monóxido de carbono, o aldeído, o dióxido de enxofre, a diazina e a fuligem.
Então, foi criado para que houvesse essa redução desses gases aqui, tá? Isso aqui cai na nossa prova. Por isso que eu coloquei aqui, ó. O que é o CONAMA? Conselho Nacional do Meio Ambiente. O que é o PRONCROV? Programa de Controle de Poluição do Ar. Para que serviu? Para criar as peças do catalisador e da injeção eletrônica. Para que serve o catalisador e injeção eletrônica? Para reduzir os gases. Que gases? Monóxido de carbono, aldeído, dióxido de enxofre, diazina e fuligem. Então, todo esquema, pessoal, está aqui. Tá? Todo esquemazinho está aqui. Ó. Se você quiser tirar a foto ali, o resumo, né, da poluição ali do ar, está aqui. Tá? Se você quiser tirar ali o print, está no ponto inteiro aqui, para você lembrar ali de como cai na nossa prova. Vamos lá. A gente fecha aí, pessoal, poluição do ar. Pessoal, tirou? Se não tirou, fala aí, tá? Eu volto lá de novo. Não tirou o print aí, abre o áudio aí. Fala assim, professor, volta lá que eu preciso anotar ou desenhar. Eu deixo lá até você terminar. Esquenta não. Então, vimos aí a poluição do ar. A gente vai ver a segunda, que é a poluição sonora, pessoal. Passe na página 125 agora. Página 125. Aí na página 125, a gente vai ali, pessoal, 125. Sobre poluição sonora. O que a gente tem ali, olha? Primeiros itens são esses pontinhos azuis que a gente tem ali. Então, a gente tem vários pontinhos azuis, 4 pontinhos azuis ali. O que tem no primeiro? O que causa a poluição sonora? Surdez, né? Surdez permanente. Interferência na comunicação da fala. Então, problemas com a fala. A gente tem problemas com a fala aí. Não percepção da comunicação sonora. Perturbação do sono. Né? Então, perturba o sono ali. E modificação do humor. Né? A pessoa fica mais estressada quando perde sono ali. Né? Fica fora do comum ali. E aí tem um item importante que ele pergunta o seguinte. Ele fala assim, ó, abaixo desses pontos azuis. Até 90 decibéis, os ruídos do som são toleráveis sem efeito nocivo. Mais acima de 100 decibéis, os ruídos provocam danos irreversíveis. A pergunta na tua prova é o seguinte, acima de quantos decibéis provoca os danos irreversíveis na audição? E a resposta é acima de 100 decibéis. Tá? Causa danos irreversíveis na audição. Outra questão que cai na nossa prova, esse aqui eu vou até botar maior ali, e vou botar um destaque nele, porque vai cair na nossa prova, é o decibelímetro. Que bicho que é esse, professor? O decibelímetro, pessoal, é o aparelho que mede os decibéis, que mede o ruído, tá? Na minha prova vai ser aquele que cai assim, mede os ruídos do motor. Se eu fosse vocês, eu anotava. Isso cai na prova, tá? É o que mede os ruídos do motor. Decibelímetro. Tá? Decibelímetro. O decibelímetro é o que mede os ruídos do motor. Está aí na página 125. Ele fala a medição da pressão sonora realizada pelo decibelímetro. Então, ele mede ali os decibéis do motor. Professor, e assim, igual vamos supor um carro, coloca aquele difusor. Ele vai mandar mensagem, não. Aí Porque ele fala
Aí tal hora ele usa... Tá, olha só, o difusor, Novamente aberto, pode dar multa? o difusor, Kainan, se ele alterar se ele alterar o veículo, eles podem querer te dar multa sim. Se ele já vier original da fábrica, aí ele não te dá multa. Agora, se ele vier alterado, se você tiver alterado ele ali, ele pode sim te dar multa e retenção do veículo. O difusor. E normalmente eles procuram no carro? Geralmente eles mandam você acelerar a moto, né? Acelera para me dar uma olhada, para me escutar. Aí é o problema. Eu falo mais em carro. No carro? Não, eles não procuram, Isso. não. Eles não procuram, não. Porque igual ocorreu num colega meu, com a caminhonete. Saiu acelerando no sinal, aquele barulhão da caminhonete, papá, trocando de marcha, cortando marcha. Aí, na esquina ali do sinal ali, atravessando ali, o carro do Detran, acho que do Sinatran, não falou direito. Aí já ativou o catalisador lá, o difusor. O decibel. Aí só que ele mandou parar, do mesmo jeito, porque viu que era ele, mas daí ele ativou, né? Cortou o som. Aí deu multa para ele, não sei o que, deu uma bafafá lá. Dá multa. Porque alterou, né? Se eles pegou, geralmente eles não procuram, não, mas se ele pegou por ter alterado o veículo, ali ele já Então, dá multa. aí ele tomou multa por ter alterado o veículo, aí fez ele desativar o difusor de novo, ele acelerar, e eles mediram lá o som na caminhonete. No motor, no caso. E estava acima do permitido? Eu acho que sim, que ele falou que tomou multa. Entendi. Se estava além do permitido, ele podia ter tomado 2 multas. Né? Ele podia ter tomado 2 multas. Quer ver? Ó, esse artigo que está aqui na página 125, ó, o artigo 228, provavelmente foi um desses que ele tomou. Ó. Comete infração grave, usar no veículo equipamento com som ou em volume ou em frequência que não autorizada pelo CONTRAN. O condutor estará sujeito a multa, retenção do veículo para regularização. E o 229, ó, comete infração média, usar indevidamente no veículo o aparelho de alarme, esse aqui não, né? Esse aqui é de alarme que produza sons, ruídos ou que perturbe o sossego público. O condutor infrator será sujeito a multa e remoção do veículo. Essa aqui, pessoal, é assim, por exemplo, digamos que eu tenho meu carro, eu resolvo trocar a buzina dele. Por que não colocar uma buzina aí de carreta? Aquela que eu dou uma buzinada, sai todo mundo da frente. Né? Bacana, porque aí... A buzina marítima. Né? Uma buzinazinha fraca ali, bem lenta, aquela que o pessoal o pessoal ali da carreta se comunica, que dá uma buzinada ali, parece assim que arranca até o resto do ouvido da gente que tem. Né? E aí eu chego ali no semáforo e vou buzinar para o pessoal que está na frente. Né? Da multa média de remoção do veículo. Tá? Ok, pessoal, fechamos aí poluição sonora. Já, professor? Já. Poluição sonora é light. E a gente vai para poluição visual, pessoal. Na poluição visual não tem aí no livro. Então, a gente só vai anotar os exemplos de poluição visual. Tá? Então, vou colocar assim, ó. Poluição visual. E vou colocar aqui os exemplos que caem na nossa prova. Tá? Exemplos de poluição visual. A gente vai ter os banners, os folders, os cartazes, as propagandas. Tá? Tudo isso aqui, pessoal, é poluição visual. Isso aqui é poluição visual. Ixi, faltou um negócio aqui de propaganda. Tom G, bem aqui. Propagandas. Tá. Né? Isso aqui são poluições visuais ali. Isso aqui geralmente acontece época de política, a gente vê muito, né? Muito banner ali dos políticos, vote em mim. Os folders do político lá, né? O
política em pé, lá, às vezes tu quer olhar para a direita ou para a esquerda, tá lá a cara do camarada, né? Tu não consegue observar, tem que ir pelas placas bem na esquina ali. Então, a gente tem ali os folders, cartazes, propaganda, né? Quando a gente passa em frente a alguns supermercados, tá lá trocentos cartazes, promoção, 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 promoção. Isso é poluição visual, pessoal. Tá? Isso ali polui ali, na hora que você está passando, você tira a sua atenção, tá? Poluição visual. São só exemplos, então deixem aí, porque quando cai na nossa prova, ele quer perguntando assim, ó, são exemplos de poluição visual. Tá aqui os exemplos. Aí os exemplos de poluição visual, tá? Ok, passa aí para a página agora, 126. Na 126 a gente vai ter dois itens importantes aqui. Dois itens importantes na página 126. A primeira coisa, qual é o motivo do alagamento? Então, o motivo do alagamento, ele fala o seguinte, ó, poluição das vias de trânsito. Para que sejam mantidas limpas e principalmente em condições de trafegar, não devemos jogar lixo ou qualquer objeto pela janela do carro. Latas, papéis, garrafa de vidro, plástico, cigarro, restos de alimentos são atiradas diariamente à margem das vias por motorista e acompanhantes, gerando assim a poluição ambiental das vias. Além de agredir o meio ambiente, este lixo é arrastado pelas águas das chuvas, causando alagamentos. Olha aqui, entupindo bueiros e causando assim erosões às margens das vias. Com o passar do dia, o lixo orgânico entra em estado de decomposição, causando mau cheiro, resultando em proliferação de insetos, mosquitos, baratas, ratos, que são uma ameaça aí à saúde. Então, o que a gente tem ali, né? A gente tem os alagamentos. E a pergunta que vem na nossa prova é a seguinte: por que ocorrem os alagamentos, pessoal? Ocorre devido ao acúmulo de lixo jogado nos bueiros. Porque quando alaga a cidade, geralmente a população coloca a culpa em quem? De quem que é a culpa quando alaga? Do prefeito, do governador. Né? Por quê? Porque não fez um bueiro maior para mim poder jogar mais lixo. Porque o bueiro é muito pequenininho, professor. E aí eu jogo lixo em top, entendeu? Deveria ter feito um maior para mim jogar mais. Né? Se fosse assim. Eu estou falando isso, pessoal, porque a gente, como ser humano, em geral, a gente criar um pouquinho mais de educação e jogar no lixo, né, numa lata de lixo, por exemplo, a gente joga na praça, a gente joga garrafa plástica, a gente joga colchão velho. Um exemplo, quando vocês passem nesses córregos, pessoal, que tem aqui dentro da cidade, a gente não vê tanta coisa jogada. Você vê televisão, você vê sofá, você vê fogão. Cara, dá para montar um apartamento ali de tantas coisas que o pessoal joga ali, porque o pessoal não tem educação. Aí depois alaga, de quem que é a culpa? Do prefeito. Né? Funciona assim. Falta ali de consciência. Mas olha só o que ele fala aqui mais embaixo, pessoal, na 126. O plástico dura mais de 100 anos, a lata 10, papel 3, o vidro 4.000 anos. E aqui está onde eu quero que vocês destaquem, ó. Bem embaixo ali, está escrito assim, ó, não agrida a vegetação local, não corte nem arranque árvores, flores e folhagens, pois elas fazem parte da arborização do paisagismo das vias de trânsito. Acompanha aqui, ó. A arborização das vias é um recurso que auxilia na melhoria da qualidade de vida. Eu quero que vocês destaquem essa parte daí. A pergunta é, para que serve a arborização nas vias de trânsito? Para melhorar a qualidade de vida. Essa questão aqui cai. E o pessoal erra. Por quê? Não sei, né? Então, a arborização das vias serve para melhoria da qualidade de vida. Ponto. Beleza. Fechou aqui. Professor, 127 não cai? Nada, não cai nada. 128 nós já vimos ali. 129 vimos também. E agora a gente vai para 130, pessoal, para fechar o pacote ali. Na 130, a gente tem cidadania. O que a gente tem ali? O que é ser um cidadão?
Cidadania, ele fala que é o conjunto de direitos e deveres que cada cidadão deve exercer. E alguns dos direitos que podem ser exercidos pelo homem são a proteção, crescimento, reconhecido, tratado com dignidade, sem preconceito de cor, raça, direitos de políticos e civis e direito à justiça e oportunidades iguais ali. O dever é cumprir as normas criadas pela coletividade e sobre o trânsito, é cidadania, podemos afirmar que é necessário organização, respeito aos direitos e deveres individuais da sociedade. Bom, resumindo isso aqui, pessoal, o que é ser cidadão? É você respeitar o direito dos outros. Isso deve acontecer na vida, né? Não importa se você é negro, branco, pardo, índio, moreno, não interessa. O que é importante aqui é você aprender a respeitar as outras pessoas, aprender a respeitar as opiniões das outras pessoas. É importante porque as pessoas se matam no trânsito e brigam, porque quem é que acha que está com a razão? Né? Ah, professor, porque o meu carro é melhor que o outro, eu estou com a razão. Porque eu sou um agente de trânsito, eu estou com a razão. Porque eu sou um cidadão que eu estudei na autoescola e aprendi sobre o Código de Trânsito Brasileiro, eu tenho razão, eu tenho habilitação e tu não. Não, pessoal. O respeito deve ser igual para todos ali no trânsito. Tá? Quem que julgar a lei, você não tem que julgar ninguém. Tá? Em relação na sociedade hoje, como a gente vive ali, pessoal, independentemente das diferenças individuais, cada um ali, da condição financeira de cada um, você deve respeitar, aprender a ter o respeito. O Código de Trânsito Brasileiro, a função dele é essa, é que você traga, que você tenha o respeito também no trânsito, respeitar o pedestre quando ele está na faixa, que esse pedestre não passa logo, que esse ciclista não sai da frente. Você precisa aprender a respeitar também ali o direito do ciclista, do pedestre, pessoal, independentemente de seu carro ser melhor, bom ou ruim. Porque se fosse assim, se a preferência fosse sempre daquele do maior, a gente pegava um trator e passava em cima de todo mundo. Não era assim? Metia a pá do trator e arrancava todo mundo fora. Teu carro é mais caro, mas o meu trator é maior. Eu passo em cima e acabou. O problema, a gente resolve. E como as armas vai ser liberada e tudo mais, a gente resolve na bala. O que for mais esperto mata o outro. O que for mais esperto fica vivo. Não é assim? Imagina como é viver a sociedade. Um inferno, né? Um caos. Então, não é assim. Por que existe ali a cidadania? Para você aprender a ter o respeito pelas pessoas. Para você aprender Olha, se você gosta de um político ou de outro, né? Eu voto no fulano, eu voto na Mariazinha ali, né? O problema é seu, eu não voto. Respeita o meu direito, eu respeito a sua opinião, eu respeito. Assim como você deve respeitar a minha. Então, se você torce por Flamengo e por Palmeiras, por Corinthians, né? Por Timão aí, que nem vocês falam, cada um vive ali, pessoal, feliz. E deve haver o respeito, né? Entre você. Então, o professor está enchendo o saco aqui, a firula aqui, por quê? Porque isso cai na nossa prova. E a pergunta é, o que é ser cidadão? O que é ter cidadania no trânsito? É você respeitar o direito dos outros, independentemente de raça, sexo, e de condição financeira, independentemente disso. É aprender a respeitar o direito dos outros, tá? Na página 132, a gente tem aí de quem é essa responsabilidade. Começando lá desde que a gente começa a estudar na escola primária. A gente tem ali, ó, educação para o trânsito. Lá embaixo, pessoal, observa que lá embaixo, na educação para o trânsito, você tem bem assim, ó, educação para o trânsito será promovida nas pré-escolas, primeiro, segundo e terceiro grau, por meio de planejamento, ações coordenadas entre órgãos, entidades e Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, quando você entra no prézinho, você já começa a pintar ali as cores do semáforo, verde, vermelho, né, amarelo. Você começa a pintar algumas figuras ali. Quando você entra na primeira e segunda série, você também pinta, porém você já começa a fazer a contagem ali, né, dos números ali, em termo do semáforo, para que serve, siga, pare. Aí o pessoal vai fazer palestra nas escolas, aquelas palestras que ninguém liga, ninguém está nem aí, né? O cara tá lá falando na frente, que nem o professor tá aqui falando e, professor, agora é a hora da janta, né? Tô nem aí pro senhor não, ainda mais essa bobeira aí que o senhor tá falando, isso aí não cai não. É bom, que aí quando cai na prova você toma, né? Ali acaba se dando nó. Cai, professor, na minha prova isso?
Cai, pessoal. É por isso que o professor só te dá o que cai na prova. A pergunta que vem na tua prova é a seguinte: quem é responsável pela educação do trânsito? Todos os órgãos de trânsito. Lembra que a gente estudou lá no início Sistema Nacional de Trânsito? Vamos lá, olha só. A gente estudou o SNT, pessoal. Sistema Nacional de Trânsito. E aí caiu na nossa prova, esses dias, no nosso simulado, né, que foi numa quarta e numa quinta ali, caiu perguntando qual era o objetivo do Sistema Nacional de Trânsito. Poucos acertaram. Acho que o pessoal lembra aí, né? Tinha lá, até no iniciozinho do livro, eu esqueci como é que está escrito aqui, estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vista à segurança, fluidez, conforto, defesa ambiental, né? De quem que é, né? De quem que é ali o objetivo de quem? O objetivo do Sistema Nacional de Trânsito. Tinha lá. E vocês colocaram outras questões erradas. E agora a pergunta que tem aí, pessoal, na educação do trânsito, de quem é a responsabilidade da educação no trânsito? De todos os órgãos, tá? De todos os órgãos de trânsito ali. A responsabilidade é de todos os órgãos de trânsito, a educação para o trânsito. Aonde deve ser promovida essa educação? Na primeira, segunda e terceiro graus, né? Inclusive na faculdade, também tem, né? Sobre o trânsito ali. Então, a gente tem ali o sistema objetivo e todos os órgãos de trânsito. Para vocês verem como isso aqui é real e que cai isso da nossa prova, eu vou mostrar para vocês ali algumas provinhas dos alunos que fizeram e que caíram na prova deles, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ok, pessoal, então a gente vai ver aí, como a gente teve aí meio ambiente e cidadania, observem quais são as questões que vão cair na prova de vocês, ó. Então a gente vai ter aí, da questão 26, 27, 28, 29 e 30, é referente às matérias que a gente viu hoje ali. Olha só. Ai, corona. É não. É não, que nem de casa eu não estou saindo. Olha só, pessoal. 26 ali. Para ajudar na prevenção de incêndio nas florestas nativas, isso aqui é meio ambiente. Olha só como as questãozinhas são tranquila, light e um chuchu. Não jogar restos de cigarros acesos ou materiais que possam usar como combustão, né? Light pra caramba aqui. Questãozinha de meio ambiente, caiu ali para a colega. Ela acertou. Questão de número 27. Olha aqui. Agora a historinha do Cícero. Ó. No domingo de quente de verão, Cícero e a esposa e 2 filhos menores foram passar o dia na beira da Lagoa Azul Claras, que fica próxima à pequena cidade onde moram. Levaram 3 garrafas grandes de refrigerante, toalhas e guardanapos e papel. 2 quilos de carne e um saco de 5 quilos de carvão vegetal. Levaram mais carvão do que carne. No final da tarde, após terem saboreado um belo churrasco, o pai juntou todo o lixo num saco plástico e deixou no acostamento da rodovia. Cícero, ao tomar essa atitude, ele agrediu a natureza, ajudou a aumentar a poluição ambiental das rodovias, além de cometer uma infração média. Não posso, professor? Claro que não, tem que jogar no lixo, não é na rodovia. 28 já é primeiro socorro, pessoal. Olha aqui, quando a gente falou que não podia dar nada para as vítimas tomar, a questão, ó. Em uma estrada, um motorista depara-se com um acidente ocasionado pela colisão de 2 ônibus no interior dos veículos. Encontra-se algumas vítimas queixando-se de fome, sede, dores musculares, e nesse caso a conduta correta do motorista, além de sinalizar o local e chamar o socorro médico, deve ser, ó, não oferecer alimentos ou bebidas até a ordem contrária dos médicos, tá? Então, não, a qual a gente viu que não pode dar nada para a pessoa comer ou beber, tá aqui a questão. Questão 29, ela errou. Olha só, pessoal, respondam vocês essa aqui para mim. A gente viu agorinha. Iniciar novamente a contagem. Isso, pessoal, aqui.
Curva. Ele estava sinalizando lá, que a gente viu, e aí ele encontrou uma curva. Zero a contagem. E começa a partir do final da curva. Ok? Tá vendo? Questãozinha que eu falei para vocês. Só dou para vocês o que cai. Vamos lá. Questão 29, questão de número 30. Olha aqui como mais importante do que a vítima é marcar o local. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Posicionar a pessoa que está em local logo após uma curva, eu vou acabar matando a pessoa. Manter o carro do acidentado ligado, motor funcionando, se já está arrebentado, eu nem sei como é que está o carro, ligar a chave de ignição, porra, ninguém vai fazer um negócio desse, mas eu posso demarcar o desvio. Professor, eu morro de medo de sangue, né? Não consigo ver sangue. Não tem problema. Vamos ali mais para mais uma. Se você não consegue ver sangue, você pelo menos consegue ligar para o bombeiro. Mesma estrutura, pessoal. 26 é meio ambiente. Olha aqui, ó. Olha o que eu falei para você sobre o catalisador. Nos veículos, pontinho, 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 é um dispositivo que promove a destruição de substâncias poluentes mais nocivas do meio ambiente. Como é que é o nome disso? Catalisador. Tá vendo? Aquele que reduz a poluição dos gases. Questãozinha aí. 20. Cadê? 27 ali. Olha aqui, pessoal. Isso aqui é só você entender a questão. O censo de 2000 apurou 81,2% da população brasileira vive nas cidades. Este fato contribui para quê? Muita gente na cidade. Acontece o quê? Aumenta a conscientização sobre os problemas ambientais? Claro que não, né? Posso estar cheio de gente na cidade, vai aumentar a conscientizar. Eu estou consciente que os problemas ambientais, que ninguém liga para isso, não. Letra B, piora a poluição atmosférica, pois, entre outras coisas, usamos cada vez mais veículos motorizados no transporte de passageiro de carga. Isso é verdade, né? Então, vai fazer ali mais casas, vai aumentar, e aí eu vou usar mais veículo para levar areia, para levar insetos ali, vou gastar mais combustível. Diminui o consumo de energia elétrica, pelo contrário, né? Aumenta. Preserva o meio ambiente ao replantar a vegetação nativa, nada a ver também a questão. Tá vendo? Algumas questões são básicas ali. Olha só. Primeiros socorros. Em um acidente com motocicleta, a vítima está inconsciente, caída no chão, com os joelhos dobrados. Nessa situação, o cuidado que deve ser prestado à vítima é o quê? Não tirar o capacete do motociclista. Tá vendo? Aqui a gente tem aquela questãozinha lá. Não devo mexer o motociclista ali. Questão de número 29. Olha só, posso tirar o cinto de segurança? Posso. Ao atender a vítima de uma colisão entre dois carros, a pessoa que socorre deverá soltar o cinto de segurança, sem movimentar o corpo dela, apenas quando o cinto de segurança estiver dificultando a respiração. Então, o cinto ele está apertando, corta ele, né? Posso soltar ele ali cortando. 29, questão de número 30 ali. Após ser atropelado por uma motocicleta, a vítima tenta se movimentar, quer ir embora, pois sente-se bem, apesar de dor nas costas e nas pernas. Nesse caso, é aconselhado fazer o que com ela? Orientar para que ela não se movimentar e aguardar o socorro especializado no local. Por que, pessoal, que ela não pode ir embora? Porque ela pode ter batido a cabeça. E aí, professor, ter dado aí um traumatismo craniano. E aí você manda a pessoa embora ali, né? Acaba matando ela ali. Próxima prova. Prova da Gabriele, acertou 26 questões. Você errou 4, né? A partir da 26, pessoal, é meio ambiente. Olha só. Problemas causados pelas relações de trânsito e meio ambiente são poluição, erosão, agressão contra o meio ambiente, despoluição do habitat, preservação dos animais silvestres, enchente nas estradas. Problema causado pela relação de trânsito é poluição, erosão e agressões. 26, 27. Devido à supervalorização da máquina, alguns motoristas acreditam que, olha o que eu falei para vocês, ó, quanto melhor o veículo,
mais direito e menos deveres o motorista tem. Para quem tem o CFC-ROM, pessoal, essa questão aqui cai demais. 28 é primeiros socorros. Olha aqui. Quais são os sintomas de uma parada cardíaca e respiratória? A ausência de batimentos cardíacos e movimentos respiratórios. Ali, ó, bem tranquilo, né? Cardíaca do coração. Então, eu sei que é batimento cardíaco. E respiratório ali do pulmão. Está aqui. Resposta. 28, questão de número 29. É sobre o cinto. Deixa eu só puxar aqui. Um carro em alta velocidade, coletivo com uma árvore, o cinto de segurança está dificultando a respiração. A conduta a ser tomada pela pessoa é soltar o cinto sem movimentar o corpo da vítima. 29 ali. Questão de número 30. O que eu preciso daqui, pessoal, é ler isso aqui, ó. É correto que se consta. Ele quer saber quais são as frases corretas. Em determinado ponto da sua viagem, o motorista depara-se com um capotamento que acaba de acontecer. O que ele deve fazer? Garantir os itens em relação à segurança. Sim, que é demarcar o local. Remover a vítima? Nunca. Olha só. Informar, ouvir, aceitar e ser solidário. É a mais óbvia ali. Então, eu só marco a 1 e a 3, qual que é a correta ali. Mais uma provinha. A Eula acertou 25. A partir da questão número 26. Por que só 26, professor? Porque a partir da 26 é meio ambiente. Olha só, além dos órgãos especializados que se empenham na preservação do meio ambiente, também são responsáveis motoristas, passageiros e pedestres. Na verdade, todo mundo, né, pessoal? Todos ali são responsáveis. 27. Para ajudar a manter as vias de trânsito limpas e em condições de uso, você deve não jogar lixo ou qualquer objeto pela janela do carro. Também, óbvia também, né? Coisa fácil ali. 28, primeiros socorros, olha só. Como procede em um acidente diante de um motociclista acidentado? De novo, ó, não retirar o capacete. Tá vendo? Aí a letra B fala retirar capacete, letra C fala retirar capacete, letra D fala fazer com ele que se levante para guardar em pé a equipe de socorro. Já pensou? O cara tá lá quebrado, levanta, fica de pé, vai ficar em pé, pô. Aqui, pessoal, a mesma questão que caiu, ó, repetiu, ó, não oferecer alimentos ou bebidas. E pode cair na minha prova? Com certeza. E a 30 aqui, vamos ver o que foi que ele fez de errado. Olha só, o motorista tenta ajudar duas pessoas vítimas de capotamento em uma rodovia de pouca movimentação. Para tanto, verifica os itens de segurança, solicita socorro médico e inicia o contato com a vítima no seguinte. Informando a providência que tomou, tá certo? Ouvindo a versão sobre das vítimas, tá certo? Discutiu com a vítima. Porra, discutiu não, professor. Sendo solidário, sim, sendo solidário. Então, o que a gente tem aí? 1, 2 e 4. Tá vendo? 1, 2 e 4. O professor tem que ouvir a versão da vítima sobre o acidente. Porque a pessoa já está ali, pessoal, cansada, quebrada, né? Ela quer conversar, quer falar, sei lá. E aí, por isso que você ouvir a pessoa, ela vai se sentir melhor. Do Lucas acertou só 18, né? 26 ali, pessoal, ó. Motorista percebe que os pneus dianteiros do seu veículo estão carecas e resolve trocá-los. O destino ambientalmente correto dos pneus velhos é aonde? Levá-lo a um local onde possa ser reciclado, devolvê-lo conforme o CTB. CTB não fala disso. Descartá-lo na zona rural, conforme o CTB. Descartar lixões conforme o nome do CONAMA. Não, tá errado, né? Não vai descartar nada. 27 também é meio ambiente, ó. Contribui para a preservação do meio ambiente, a manutenção preventiva dos veículos. Você fazer a manutenção. 28, vamos ver o que ele fez, que ele matou a vítima, ó. Em um acidente com motocicleta, a vítima está inconsciente, caída no chão, com os joelhos dobrados. Nessa situação, o cuidado deve ser prestado à vítima e verificar a presença de fratura no joelho e tentar colocar a articulação no lugar. A pessoa já está com o joelho quebrado ali, vai colocar no lugar? Movimentar a cabeça de cima para cima e para baixo.
Já pensou? Tá balançando a cabeça. Observar a presença de deformidade e movimentar a articulação. Mexer na vítima nunca, pessoal. Ó, não tirar o capacete do motociclista, nem movimentá-lo. Tá vendo? Bem tranquilo ali. É não mexer na vítima. Se você não matar a vítima, você acerta na questão. Em caso de acidente de trânsito, você deve primeiramente chamar o serviço médico especializado e sinalizar a área do acidentado. Pronto. Vai remover? Não. Vai limpar o ferimento para parar de sangrar? Não. Vai fazer um curativo com algodão, esparadrapo no ferimento? Vai grudar tudo, né? 30. Ao correr para atravessar a rua, o pedestre torceu o pé direito e queixa-se de dor na região do tornozelo. Nessa situação, considere-se a conduta dos primeiros socorros. Você recoloca a articulação no lugar? Ou assim, não estava quebrado, agora você vai terminar de quebrar, né? Tá doendo, professor, eu vou massagear o tornozelo, se possível, colocar uma bolsa de água quente. Massagear o tornozelo. Letra C, você vai orientar o acidentado para não caminhar com o pé direito apoiado no chão e providenciar socorro especializado. É ela, né? A resposta. Deixar a perna direita no nível mais baixo que a esquerda, para doer mais. Não, né? Então, letra C aí, essa é a resposta correta ali. Foi que ele errou aqui, o Lucas errou mais um monte de legislação. Deixa eu voltar aqui nas que ele errou. Interseção em suas proximidades, ultrapassagem. Professor, o que é uma interseção? Pessoal, interseção é uma travessa, tá? Exemplo, uma travessa, um T. E a pergunta é, posso ultrapassar? Não. Por que não, professor? Imagina, eu vou estar com o meu carro aqui parado, você vem com o teu carro aqui e está vindo o carro de lá para cá. E eu venho, ultrapasso e aí eu vou ter que demarcar o local para o carro do acidente, né? Então, melhor não. Então, o que é o quê, professor? Nas interseções, proximidades é proibida. Acabou, não tem exceção. Proibido e pronto. 17. Deixa eu ver o que mais ele errou aqui. 18. Pessoal, só olha na resposta e me responde isso aqui. Só na resposta, não lê lá em cima. Pessoal que está acordado. Pessoal que não dormiu ainda. Letra B. Isso, obrigado. Dávila está acordada, ó. Cetran. O resto dormiu. Acorda aí, pessoal. Dorme não. Está acabando já, ó. Pessoal, qual é a letra aqui? Considere uma multa. Isso, meu garoto. É isso que eu diferencio meus alunos. Meus alunos é assim, ó, tem que olhar e bater o olho e acabou. Não pode ficar mordando, não, tá? Não pode ficar passando, não. Ô, professor. Oi? De qual é que é daquela outra pergunta lá? Eu não lembro, não. De qual? Da referente às multas? Não, antes das multas. Que ela colocou Centran. É da Cetran, É da Jari. Lembra? A Jari trabalha com quem? Ah, tá. Jari só trabalha com Cetran. Pessoal, qual que é a sequência aqui, ó? Que cor que é a número 1? Lembra da rodovia? Pensa na rodovia aí. Que cor que tu tá indo? Que cor que brilha para você? Branco. E no meio? Que linha? Que cor é a cor da linha? Amarelo. Amarelo. 2 e 3 é amarelo. E aqui de novo a 4? Branco. Branca. Aqui, ó. Branca, amarelo, amarelo, branco. Tá vendo? Sempre tá vindo aqui, pessoal, na B, ó. Essa questãozinha ali, ó. Ok? Sempre tá vindo ali. Deixa eu ver aqui as outras, para fechar aqui as que ele errou. Olha só, pessoal, essa daqui você tem que prestar atenção no seguinte, ó, porque crime é só aquele quando você está acima de 6 decigramas, ó. Então, crime de trânsito aqui não, ó. Aqui é considerado só uma infração de trânsito, crime não, tá? Crime só se tiver álcool e acima de 6 decigramas. E só vai ser crime se tiver sem habilitação
geralmente quando você comete algum acidente, aí vira crime, sem habilitação. Aqui não tem crime, tá? Aqui é só considerado uma infração. Essa aula aqui vai ficar gravada no YouTube, ok? Já já eu vou postar ela. Se você quiser depois olhar lá, essas últimas questões aqui, fica à vontade. Pessoal, só para fechar a última ali, tá? 8 a 7, que também é de legislação. Olha aqui, pessoal, essa aqui eu falei esses dias na sala de aula, ó. Expirado o prazo de 30 dias, o antigo proprietário do veículo, para não ser responsabilizado, quantos dias a mais, pessoal? 30. 30. E vai ficar quantos dias? 30. Isso, pessoal. 30 mais 30, dá 60. Mais 30. Isso aí. Não é que ele errou, não, tá? É que 30 mais 30 dá 60. Letra A ali, que a gente viu lá em sala de aula. Beleza, pessoal. Vamos para a foto. Tá na hora. Amanhã eu mando a lista para vocês. Valeu, boa noite. Boa noite. Professor, Sim.